pessoal, bem-vindo a mais uma aula do canal Liz Crochê. E nesta aula de hoje eu estarei ensinando para você mais 3 pontos básicos de crochê. Para iniciar, eu vou fazer aqui 4 correntinhas de base, tá? Fiz as minhas 4 correntinhas de base, agora eu irei subir mais 3 correntinhas. Subi as minhas 3 correntinhas de base. A gente vai laçar a linha que tá lá atrás, vai vir aqui na 4ª correntinha de base, vai laçar a linha que tá lá atrás, trazendo ela aqui para dentro dessa correntinha de base. Feito isso, irá formar essas 3 argolinhas na agulha. A gente vai laçar a linha e para executar o meio ponto ou ponto médio, a gente vai passar com essa linha que foi laçada por dentro dessas 3 argolinhas que ficou na agulha. Então, a gente vai passar aqui, ó, passei por uma, por 2, a gente passa pela terceira. Feito isso, a gente acabou de formar o segundo meio ponto, ou o ponto médio. Novamente, laça a linha, vem aqui na próxima correntinha de base, introduz a agulha dentro, laça a linha que tá lá atrás, trazendo ela aqui para dentro dessa correntinha de base. A gente, feito isso, vai ficar com 3 argolinhas na agulha. A gente vai laçar novamente e vai passar pelas 3 aqui de uma vez só, até ficar com uma argolinha só na agulha. Novamente, laça a linha, vai na próxima correntinha de base, introduz a agulha, traz a linha que tá lá atrás para dentro da correntinha de base. Feito isso, irá formar as 3 argolinhas na agulha. A gente vai laçar novamente e vai passar aqui pelas 3, para ficar apenas com uma argolinha na agulha. Bom, pessoal, feito isso, a gente acabou de formar o meio ponto ou ponto médio, tá? Agora, vamos para o segundo ponto, que é o ponto duplo, tá? Para fazer o ponto duplo, a gente vai seguir daqui mesmo, subindo 4 correntinhas. Feitas 4 correntinhas, a gente vai virar o trabalho, vai laçar a linha uma vez, 2 vezes. Ficou 3 argolinhas na agulha. Quando ficar essas 3 argolinhas na agulha, a gente vai vir aqui no próximo ponto de base, vai introduzir a agulha dentro, vai laçar a linha que tá lá atrás, trazendo ela para dentro desse ponto de base. Feito isso, irá formar 4 argolinhas na agulha. A gente vai laçar a linha novamente e vai aqui fazer o processo de retirar de 2 em 2 por 3 vezes, ó. Passa pelas 2 primeiras uma vez, ficou 3. A gente vai retirar mais uma vez, que no caso é a segunda vez. A terceira vez, que é a última vez, a gente vai laçar a linha e vai retirar, ó, para ficar apenas com uma. Novamente, você vai laçar a linha uma vez, 2 vezes. Feito isso, vai formar essas 3 argolinhas na agulha. Aí, a gente vem aqui no próximo ponto de base, introduz a agulha, laça a linha, trazendo ela para dentro desse ponto de base. Ela vai acrescentar mais uma argolinha, que no total irá ficar 4 argolinhas na agulha. A gente vai laçar a linha e vai retirar de 2 em 2 por 3 vezes, ó. Uma, ficou mais 3, a gente vai, passa pela segunda vez, tirando mais 2. E pela terceira vez, passa a linha e tira mais 2, para ficar apenas com uma. A gente laça, ó, 1, 2, vai aqui, ó, no próximo pontinho de base, introduz a agulha, trazendo a linha para dentro do pontinho de base. Feito isso, irá formar as 4 argolinhas na agulha. É a hora que a gente laça a linha lá atrás e sai retirando por 3 vezes de 2 em 2. 1,
duas, e a última, que é a terceira, para ficar apenas com uma. Ó, uma, duas, aí vem aqui no próximo ponto de base, introduz a agulha, traz a linha para dentro desse ponto de base. Feito isso, irá formar as 4 argolinhas na agulha. A gente vai atrás, laça a linha e vai retirar de 2 em 2 por 3 vezes. Feito isso, pessoal, estão aqui os pontos duplo ou altíssimo. O terceiro ponto que eu irei ensinar é o ponto triplo. A gente vai subir 5 correntinhas. Subiu as 5 correntinhas, a gente vai virar o trabalho. A gente vai laçar aqui 3 vezes. A gente laçou uma vez, a segunda vez e a terceira vez. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, no próximo ponto de base, introduz a agulha, laça a linha trazendo ela para dentro do ponto de base. Feito isso, irá formar 5 argolinhas na agulha. A gente vai laçar a linha e vai retirar de 2 em 2 por 4 vezes, tá, gente? Então vamos lá. Passou por uma, tirou 2. Passou pela segunda, tira mais 2. Pela terceira, tira mais 2. E pela quarta, você vai retirar, que é a última vez, essas duas, e irá ficar apenas com uma. Novamente, ó, uma, duas, 3. Feito isso, vai no próximo ponto de base, introduz a agulha, trazendo a linha que tá lá atrás para dentro desse ponto de base. Feito isso, irá formar as 5 argolinhas na agulha. A gente vai lá atrás novamente, laça a linha e vai fazer o mesmo processo de tirar de 2 em 2 por 4 vezes, ó. Primeira tirei 2, vou lá atrás, laço a linha novamente, venho e tiro aqui e retiro aqui mais 2. Vou lá atrás novamente, pela terceira vez, tiro mais 2. E pela última vez, que é a quarta vez, a gente vai retirar essas duas para ficar apenas com uma argolinha na agulha. Novamente, ó, 3 vezes. A gente vai no próximo ponto de base, introduz a agulha, laça a linha trazendo ela para dentro desse ponto de base. Feito isso, irá formar as 5 argolinhas na agulha. A gente vai laçar a linha e vai sair retirando por 4 vezes de 2 em 2. Ó, uma, tirei 2. A segunda vez, tirei mais 2. A terceira vez, vamos tirar mais 2. E pela última vez, que é a quarta vez, retiramos aqui para ficar apenas com uma. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? E é isso aí. Beijos, até a próxima aula. Fica com Deus e tchau, tchau.